Gênesis 22, versículo 1, introduz um dos episódios mais famosos e complexos da Bíblia, onde Deus testa a fé de Abraão ao pedir que ele ofereça seu filho Isaque como sacrifício. Por que Deus decide testar Abraão? O que significa testar no contexto bíblico e especificamente neste versículo? De que maneira os eventos e experiências anteriores de Abraão, como a promessa de um filho e os desafios enfrentados, influenciam sua reação ao pedido de Deus? Como Abraão poderia ter sentido ao receber essa ordem? O que isso revela sobre a profundidade de sua fé e confiança em Deus? Como a identidade de Isaque como filho prometido afeta a dinâmica do teste? O que isso implica sobre o futuro das promessas divinas a Abraão? O que este teste nos ensina sobre a natureza da obediência e do sacrifício na fé bíblica? Existem limites para a obediência a Deus? Este capítulo contém uma narrativa impressionante, pois embora Abraão, ao longo de todo o curso de sua vida, tenha dado provas surpreendentes de fé e obediência, não se pode imaginar nenhuma mais excelente do que a disposição para sacrificar o seu filho, o seu próprio filho. As outras provações com que o Senhor o exercitara tendiam, de fato, para sua mortificação, mas a presente provação lhe infligiu uma ferida muito mais grave do que a própria morte. Aqui, porém, devemos levar em conta algo maior e mais elevado do que a tristeza e angústia paternais, as quais, sendo produzidas pela morte de um filho único, transpassou o peito do santo homem. Seria doloroso demais ser privado de seu único filho, e mais doloroso ainda porque esse filho lhe seria arrancado por uma morte violenta, mas muito mais grave porque ele mesmo seria designado como o executor para matá-lo com suas próprias mãos. No entanto, a sua maior fonte de tristeza não era sua própria perda, nem que lhe foi ordenado que matasse seu único filho. A esperança de memorial e nome futuros, a glória e a base de sua família. Mas era o fato de que, na pessoa desse filho, toda a salvação do mundo parecia perecer e se extinguir. Sua luta também não era contra seus sentimentos carnais, e sim visto que desejava dedicar-se totalmente a Deus, sua própria piedade e religião o envolviam com pensamentos perturbadores. Pois Deus, como se estivesse em uma disputa com Abraão, requer a morte de Isaque, em quem ele mesmo dera a esperança de eterna salvação. De modo que a morte de Isaque, em certo sentido, era a morte e destruição da fé. A expressão "depois destas coisas" foi a forma usada por Moisés para mostrar que em seus últimos 80 anos, Abraão tinha vivido uma vida instável em contínuo exílio, vendo-se cercado por muitas afrontas e injúrias, enfrentara com dificuldade uma existência miserável de profunda ansiedade, em contínua agitação. A fome o afastara da terra, para onde fora chamado pela ordem e favor de Deus para o Egito. 2 vezes sua esposa fora arrancada de seus braços, fora separado de seu sobrinho que ele havia libertado quando capturado em guerra, pondo em risco sua própria vida. Ele e sua esposa viveram sem filho quando, no entanto, todas as suas esperanças dependiam de possuírem uma descendência. Por fim, tendo obtido um filho, se viu compelido a deserdá-lo e a expulsá-lo para longe de casa. Só lhe restou Isaque, seu especial, porém único consolo. Ele estava desfrutando de paz em casa, mas agora Deus, de repente, bradou do céu, anunciando sobre esse filho a sentença de morte. Portanto, o significado da passagem é que, por essa provação, como se fosse o último ato, a fé de Abraão foi testada muito mais severamente do que antes, pois Deus avalaria a fé de Abraão, que depositara em sua palavra, indo contra a sua própria palavra. Portanto, Deus o chama pelo nome, a fim de que Abraão não tivesse dúvida de que era a voz de Deus que lhe ordenava matar a seu filho Isaque. Abraão respondeu à voz de Deus dizendo: "Eis-me aqui". Essa expressão significa: não importa o que o Senhor queira me ordenar, eu estou plenamente pronto a obedecer. Essa é, sem dúvida, a genuína submissão, quando estamos prontos para agir, antes mesmo que a vontade de Deus nos seja conhecida. Abraão recebe a ordem de matar com as suas próprias mãos seu filho Isaque, como se lhe fosse exigido não apenas que o rejeitasse, mas também o cortasse em pedaços, ou lançasse ao fogo o alvará de sua salvação, e nada mais lhe restasse, senão morte e inferno. Porém, como nos ensina Hebreus 11, a confiança de Abraão na palavra de Deus permaneceu inabalável, porque ele sabia que Deus era poderoso para fazer com que a bênção prometida ressurgisse, mesmo das cinzas mortas de seu filho. O termo nassá pode significar tentar. No entanto,
Este termo também tem o significado de testar ou colocar em prova. Neste exemplo, Deus estava testando a suprema lealdade espiritual de Abraão, tocando na vida física de Isaac, a quem ele amava. Hoje falaremos sobre as provações e tentações em nossas vidas. Numa catedral havia uma inscrição com as seguintes palavras: quando em minha infância eu ria e chorava, o tempo se arrastava. Quando em minha juventude eu sonhava e falava, o tempo caminhava. Quando o homem crescido vinha a ser, o tempo passou a correr. E mais tarde, ao mais velho ficar, vi o tempo voar. Logo nessa jornada que estou, verei que o tempo passou. Abraão matriculou-se na escola da fé aos 75 anos de idade. Nesta passagem estava com mais de 100 anos e continuava passando por experiências intensas. Nunca somos velhos demais para enfrentar novos desafios, para lutar novas batalhas e para aprender novas verdades. Quando paramos de aprender, deixamos de crescer, e quando deixamos de crescer, paramos de viver. Os primeiros 40 anos de vida nos dão o texto, escreveu Arthur Schopenhauer. E os outros 30, nos apresentam o comentário. Pois é. Para o cristão, o texto é Abacuque 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. O comentário está sendo escrito quando ouvimos a voz de Deus e obedecemos a sua direção, um dia de cada vez. É triste dizer, mas algumas pessoas não entendem nem o texto, nem o comentário, e sua vida acaba antes que tenham começado a viver de fato. Gênesis 22 registra a maior prova pela qual Abraão teve de passar. É verdade que esse texto também apresenta um belo retrato do sacrifício de nosso Senhor no Calvário. Mas a principal lição refere-se à fé obediente que supera todas as provações da vida. Abraão nos ensina como encarar e tratar as provas de nossa vida para a glória de Deus. Portanto, considere que na escola da fé precisamos periodicamente passar por provas. De outro modo, jamais ficaremos sabendo onde nos encontramos em termos espirituais. Dá para entender? Abraão teve sua cota de provas desde o começo. Primeiro foi a prova da família, quando teve de deixar seus entes queridos e dar um passo de fé dirigindo-se a uma nova terra. Está lá em Gênesis 11, versículo 27, até Gênesis 12, versículo 5. Logo em seguida veio a prova da fome, na qual Abraão não passou, pois duvidou de Deus e foi buscar ajuda no Egito. Gênesis 12, versículo 10, até o Gênesis 13, versículo 4. Uma vez de volta à terra, Abraão passou pela prova de cordialidade, quando deixou que Ló escolhesse primeiro as terras para pastagem. Lembra? Gênesis 13, versículo 5 ao 18. Também passou pela prova da luta, quando derrotou os reis. Gênesis 14, versículo 1 ao 16. Um vídeo maravilhoso aqui do canal, não perca. E na prova da fortuna, ao dizer não às riquezas de Sodoma também, né? No Gênesis 17, versículo 24. No entanto, ele foi reprovado na prova de paternidade, quando Sara impacientou-se com Deus e sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, Gênesis 16. Quando chegou o momento de mandar Ismael embora, Abraão passou na prova da despedida, Gênesis 21, já falamos aqui, vídeo passado. Nem toda experiência difícil na vida é necessariamente um teste pessoal de Deus. É claro que qualquer experiência pode tornar-se uma prova ou tentação, dependendo de como lidamos com ela. Veja só Tiago 1, versículo 12 ao 16. Por vezes, é a nossa própria desobediência que causa dor ou decepção, como aconteceu com Abraão quando foi para o Egito em Gênesis 12, versículo 10 e seguinte. Confira só. E para Gerar também, em Gênesis 20. Às vezes, nosso sofrimento é simplesmente uma parte normal da vida humana, como quando envelhecemos, quando amigos e entes queridos vão para longe ou morrem, quando a vida muda a nosso redor e devemos nos adaptar, mesmo que seja doloroso. Aprenda a distinguir entre provações e tentações. As tentações vêm dos desejos dentro de nós. Tiago 1, versículo 12 ao 16. Enquanto as provações vêm do Senhor, que tem um propósito específico a cumprir. As tentações podem ser usadas pelo inimigo para estimular o que há de pior em nós, mas as provações são usadas pelo Espírito Santo para extrair o que há de melhor em nós, conforme Tiago 1, versículo 1 ao 6. As tentações parecem lógicas, enquanto as provações parecem não fazer sentido algum. Porque Deus daria um filho a Abraão para depois pedir que matasse o menino.
Todos os cristãos são tentados a pecar de forma parecida. 1 Coríntios 10, versículo 13. Mas nem todos os cristãos passam pelas mesmas provações de fé. As provas de Deus são feitas sob medida para cada um de seus filhos. E a experiência de cada um deles é singular. Deus jamais pediu a Ló que passasse pelas mesmas provas que Abraão. Isso porque Ló estava sendo tentado pelo mundo e pela carne e jamais alcançou o mesmo nível de maturidade que Abraão. Em certo sentido, o fato de Deus nos mandar provações é um elogio. Mostra que Deus deseja nos levar para o estágio seguinte da escola da fé. Deus jamais envia uma prova até que saiba que estamos preparados para ela. A vida é difícil, escreveu o psiquiatra M. Scott Peck. Uma vez que sabemos e que aceitamos isso, então a vida deixa de ser difícil. Interessante, né? Essa é a primeira lição que devemos aprender. Espere provas de Deus, pois a vida cristã não é fácil. Senhor Deus Todo-Poderoso, vimos diante de Ti com humildade e reverência, refletindo sobre o exemplo de fé e obediência de Abraão, que foi testado por Ti. Reconhecemos que, assim como Abraão, somos também chamados a confiar plenamente em Teus propósitos, mesmo quando não compreendemos completamente o caminho que nos é apresentado. Pai eterno, pedimos Tuas bênçãos sobre nossa casa e nossos familiares, que Tua paz, proteção e provisão estejam constantemente presentes em nossas vidas. Abençoa cada área de nossas vidas, nossos trabalhos, nossos estudos, nossos relacionamentos, nossa saúde, que possamos ver Teu amor e Tua mão guiando-nos em cada passo que damos. Rogamos também por nossa nação, Senhor. Concede sabedoria e discernimento aos nossos líderes para que governem com justiça e compaixão. Que nosso país seja um lugar de paz, prosperidade e respeito mútuo, onde os valores da Tua palavra sejam honrados. Senhor, lembramos hoje especialmente da igreja perseguida ao redor do mundo. Fortalece os nossos irmãos e irmãs que enfrentam perseguição por causa de sua fé em Ti. Dá-lhes coragem, conforto e esperança em meio às dificuldades. Que eles sintam Tua presença poderosa e que sua fé seja um testemunho vivo do Teu amor e fidelidade. Oramos também pelos países em conflito. Que Tua paz, que excede todo entendimento, possa prevalecer onde há guerra e divisão. Transforma corações e mentes, trazendo reconciliação e harmonia. Que os líderes desses países busquem soluções pacíficas e justas para os Teus povos. Pai de misericórdia, pedimos pelos nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, que foram atingidos por uma catástrofe natural devastadora. Envolve-os com Teu amor e conforto, supre todas as suas necessidades e ajuda-os a reconstruir suas vidas. Usa-nos, Senhor, como instrumentos de Tua graça, para que possamos oferecer ajuda prática e orações fervorosas. Confiamos em Ti, Deus de Abraão, e nos submetemos ao Teu plano perfeito. Que em todas as situações, nossa fé em Ti seja fortalecida e que possamos testemunhar Tua bondade e fidelidade em nossas vidas. Oramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados do Senhor, eu peço que vocês deem o like de vocês, compartilhem esse vídeo com seus contatos, por favor, não deixem de compartilhar. E se você está conhecendo o canal agora, inscreva-se para que você possa estudar a Bíblia e também a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.